Olá, bom dia. Prepare-se para assistir mais um programa A Voz de Israel pela TV Ponta dos Seixas, canal 5 da NET, em João Pessoa. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem. Mais uma vez, bom dia, Boker Tov, em hebraico. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, a razão da existência dos céus e da terra, da nossa existência. Estamos aqui mais uma vez com o programa A Voz de Israel. Para você que tem nos assistido, tem ouvido a palavra de Deus, tem tido sede de aprender mais sobre esse Deus, sobre esse povo, sobre essa nação, que é a razão da nossa existência. Nós estávamos falando no programa passado sobre o hinduísmo. Hinduísmo, eu falei que era a quarta religião, mas a quarta religião da sequência que nós estamos falando agora, de importância das 7 religiões que nós estamos estudando. Em número de adeptos, a religião do hindu, ela é a terceira religião em número de adeptos. Mais de 860 milhões, 850 milhões. Hoje talvez chegue a mais de 900 milhões de pessoas. Esse dado que nós temos informado tem aproximadamente uns 5 a 7 anos. Então provavelmente essa religião cresceu, deve estar em torno de 900 milhões, entre 860 a 900 milhões de adeptos no mundo todo. Uma religião que, como já falamos no programa passado, surgiu há mais de 3 mil anos antes de Cristo. Então tem mais de 5 mil anos de existência. Uma religião que veio também para contradizer, para ser um oposto à palavra de Deus, para ser um oposto ao Deus Hashem, ao que criou os céus e a terra. Obviamente que era uma religião politeísta, uma religião que tinha vários deuses, e que tem vários deuses, na verdade. Essa religião, ela hoje impera nos maiores países dos Estados Unidos, no Reino Unido, na África, em Bangladesh, no Sri Lanka, no Paquistão, em Trinidad e Tobago. Então, é uma religião que está em vários países e que, como já dissemos, crê em vários deuses. Essa religião tem por adoração a mais de 330 mil deuses. Veja só, 330 mil deuses são o número de deuses que esse povo que segue essa religião venera e adora. Os principais desses deuses, nós já mostramos no programa passado, vamos mostrar novamente hoje, a deusa Shiva, que nada mais nada menos é do que a Semíramis, a mulher de Nimrod, o primeiro religioso, o primeiro sumo sacerdote, o primeiro homem a confrontar Deus na terra depois do dilúvio, como assim a Bíblia conta. E nós temos visto isso sendo confirmado pela história secular. Nós vemos que o espírito de Caim, através do Baal-Caim, tem se perpetuado. E isso tem acontecido na tradição oral, na tradição familiar, a crença que vem passando de família em família desde os primórdios da origem da humanidade. Assim continua a humanidade caminhando a passos largos para o fim, e certamente a maior parte, segundo essa palavra que nós acreditamos, temos a certeza de que é a palavra de Deus, que é a verdade para a perdição eterna. O lago de fogo e enxofre, onde só haverá choro e ranger de dentes. É assim que a Bíblia diz, é assim que nós cremos e respeitamos quem crê do contrário. Logicamente, quem é hindu não vai acreditar nisso, porque o hindu, ele, como já falei, descende das crenças pagãs da Babilônia, onde surgiu o esoterismo, a magia negra, o espiritismo, e o hindu crê em reencarnação. Eles creem em karma, destino, sina. As pessoas sofrem porque tem um karma, tem um destino, a sua sina é esta, o seu karma é este, de carregar sofrimento, carregar doenças, carregar tudo que não presta, que faz mal, que não traz paz, não dá tranquilidade a ninguém. Eles creem dessa forma, é o karma, é a sina das pessoas. Também
andam buscando, praticando mantras. São, na verdade, tradições que eles aprenderam, são rituais que eles fazem, entendeu? Nas suas casas, nos templos, com flores, para adorar os seus deuses. Os deuses são adorados nas suas casas, há vários altares, como também hoje há altares em muitas casas. Nós sabemos disso, que há altares nas casas que também adotaram o paganismo através do cristianismo, que Roma trouxe para a humanidade. Nós temos visto isso acontecer e não é nada incomum chegar em casas nesse país ou em outras casas onde há adoração ao cristianismo romano, católico romano, melhor dizendo, altares a deusas, a santas, a santos. Isso é nada mais nada menos do que uma importação da Babilônia, da adoração pagã que vem desde a antiguidade, com Nimrod, como já falamos. Assim também é com o hindu. O hindu é um povo que tem essas várias religiões. Nós vamos mostrar a você agora no nosso vídeo alguns símbolos, mas outros símbolos do hinduísmo, e também a imagem de um templo hindu. Como é que isso é feito lá nos lugares onde se adora a esses deuses, na verdade, né? Shiva, ao Vishnu, o Ganesh, que é o deus da preservação, o Shiva é o deus criador para eles, e não o Shiva, o Vishnu é o preservador, o deus Brahma, que é o primeiro deus do brahmanismo, esse deus é o deus criador, e Shiva é o deus do fim, a deusa da destruição, o deus do fim. Então são esses três principais deuses, mas, como já dissemos, eles adoram a mais de 330 mil deuses na Índia. São deuses que eles criaram para si, e aqui também no nosso país se adora a vários deuses. Quando se faz de alguém ou de um objeto algo de adoração, está se fazendo aquilo de Deus. Porque Deus, nós já falamos no programa nosso, que é a tradução de Deus, na verdade, na sua essência, quer dizer, aquele que requer adoração, aquele que aceita adoração, aquele a quem se adora. Então, quando nós adoramos alguma coisa, nós estamos fazendo aquela coisa de Deus. E as pessoas no mundo todo têm feito dessa forma. Ainda dentro do hinduísmo, eles têm 5 livros básicos. Os principais são livros épicos, os Vedas e o Gita. Gita, inclusive, é tema de uma música de um grande cantor para muita gente aí que já faleceu desse país, acho que dos anos 60, 70, né? O Raul Seixas. Eu não sei bem se é 70, 60 ou 70, 80, mas esse homem, Raul Seixas, era um poeta, tinha muitas letras que cativavam, atraíam muita gente. As suas músicas foram muito vendidas, muito bem aceitas nesse país, e ele fala de uma música que é de Gita, falando sobre o Deus hindu. E muita gente cantou essa música sem saber o que está fazendo, adorando a um Deus que, na verdade, está dentro desse livro Gita, que tem a adoração a deuses hinduístas, que nós sabemos que são mais de 330 mil deuses. Essa é uma verdade, mais uma verdade que as pessoas não sabem e continuam, às vezes, falando coisas, trazendo para si, com palavras, para sua família, maldição, porque não sabem o que estão falando. E o trabalho do inimigo é esse, é se fazer adorado através de coisas que parecem boas, agradáveis, que soa bem aos ouvidos, soa bem à visão, fica bem na visão, melhor dizendo, e que satisfaz a sua carnalidade. Esse, infelizmente, é o quadro que nós temos visto no mundo todo dentro das religiões, que sabemos que veio para contrapor o Deus da Bíblia, para contrapor o Hashem. Claro que isso tudo dentro da permissão dele, porque é nisso que se faz uma seleção. Ninguém seleciona alguém, pessoas, sem passar por uma prova. A seleção é feita com prova, seja de que tipo for, há de se fazer uma prova. E quem é aprovado para tal coisa, vai para aquela tal coisa. Muitos seguem a aprovação da deusa Semíramis, do deus Nimrod, dos deuses pagãos. E continuam com eles e vão continuar assim porque
Isso faz parte da natureza humana. O humano tende a andar pela vontade da sua carne, não pela vontade do espírito. Muita gente fala em espírito, mas vive segundo a carne. Quem é carnal vive segundo a carne. Quem é espírito vive de acordo com o espírito espiritual. Assim as coisas são. Isso não se pode negar. Cada um tem a sua fé, nós respeitamos a fé das pessoas, o que não exclui a veracidade bíblica, a veracidade da história que a Bíblia conta, das profecias que a Bíblia traz. A Bíblia não é só um livro de história, é um livro que tem história e basicamente é um livro de profecias. Profecias sobre um povo que é raça eleita, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva do único Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Goste quem gostar, aceite quem aceitar, mas essa é a verdade. Já disse e vou repetir, não existe na história da humanidade nenhum livro, preste bem atenção, nenhum livro na face da terra que fale de profecias sobre um povo que tenha se cumprido como se cumpre sobre o povo de Israel e se cumpre sobre a Terra Santa. Se você quiser pesquisar, é fácil. Hoje não precisa ir à biblioteca, você pode consultar hoje a internet, a Wikipédia, tem várias informações, ainda que há informações falsas, equivocadas, mas certamente há um norte para que você procure estudar e verificar se realmente o que estão falando corresponde com a verdade ou é apenas mais uma viagem, mais uma balela, mais uma conversa mole, mais uma conversa para boi dormir, como as pessoas assim que não creem nessa palavra, que detestam ouvir falar de Deus, de Jesus Cristo, de Yeshua, dizem que até dá calo nos ouvidos, cansa os olhos. E é verdade, muita gente que ouve essa palavra, alguém comentando sobre Jesus, sobre o Deus da Bíblia, tem sono, começa a tossir, não presta atenção porque faz parte da sua natureza. Já dissemos e vamos repetir, talvez isso magoe ou doa em alguém, mas isso é a verdade que nós temos visto. A Bíblia diz que Deus, como soberano, criou pessoas para a honra e outras para a desonra. Vaso de honra, vaso de desonra. Vasos para a glória dele e vasos para a destruição. Destruição. E é assim que funciona. Quando alguém está no poder de alguma coisa, ele é o chefe, ele é o comandante, ele escolhe quem ele quer. Ele coloca no lugar que deve colocar aquele que ele acha que deve colocar. E mais ninguém vai interferir, porque ele é o soberano, ele decide, ele assina, ele tem a caneta para assinar. Agora imagine, isso é um homem falível, mortal, podre, de carne podre, que hoje está aqui, mas não está mais, porque a Bíblia diz que o homem é como esterco, a sua carne, ele como um ser humano, é um esterco que vai apodrecer e vai desaparecer para sempre. Mas a alma, quem é você, a sua identidade vai permanecer. Lembre-se que Deus lhes fez único, não existe ninguém igual. Ninguém igual. E mais de trilhões de pessoas que já passou sobre esse planeta, ninguém tem a mesma digital, o mesmo fundo de olho, a mesma íris, a mesma voz. Ninguém tem. Todos somos diferentes, embora semelhantes. Encerrando esse assunto do hinduísmo, para eles, a salvação deles, não a salvação, há reencarnações, várias reencarnações, para purificar o karma, limpar, sair esse karma da pessoa e ela se tornar uma pessoa livre espiritualmente. Essa é a crença que o pessoal que anda com o hinduísmo crê. E temos que respeitar. Por que não? Já dissemos, cada um vá na sua fé. Por quê? Porque, como disse Paulo, o que está escrito por Paulo em Romanos 14:12, disse, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. E é isso que vai acontecer. Quer você queira, quer você não queira. Quer acredite, quer não acredite. Infelizmente, ou felizmente, é isso. Hoje nós vamos entrar no outro assunto. Vamos começar a falar hoje sobre outra religião, que é, em número de pessoas em adeptos, a quarta religião, melhor dizendo, quarta religião em número de adeptos. Tem em torno de 700 milhões de adeptos pelo mundo afora. É a religião chamada budismo.
O budismo, na sua essência, significa crença, religião, credo, religião daqueles que creem nas doutrinas de Buda. E quem foi Buda? Buda, seu nome é Siddhartha Gautama, é o nome de Buda. Buda foi um príncipe que aos 17 anos sofreu um trauma grande, a morte da sua mãe e do seu pai. Buda, esse homem Siddhartha Gautama, foi se refugiar nas montanhas do Tibete. Lá passou 30 dias, conta a história, o mito para muita gente, mas a história conta que ele foi para a montanha no Tibete, passou 30 dias jejuando, comendo apenas grão de arroz. E lá recebeu uma iluminação. Foi iluminado e desceu desse monte com as filosofias, as doutrinas que mais tarde vieram firmar o budismo. Então, o budismo é essa religião que segue as doutrinas, os ensinamentos de Buda. Então, Buda sofreu esse trauma, viu que a morte é a coisa que as pessoas, infelizmente, sabem que vai acontecer com qualquer um. É a única certeza que o ser humano tem é que ele nasceu e vai morrer um dia. Não sabe quando, porque isso também Deus não deu a ninguém esse conhecimento. Não deu a você escolher quando nascer, nem onde nascer, em que família nascer, também não lhe deu como conhecer quando morrer. Você vai continuar sem saber até chegar à sua morte. Ele decide, não é você. Eu escrevi um livro, o último livro que eu publiquei, Retrato do Armagedon, tem um assunto sobre essa colocação de eu decido. A reportagem, a matéria falando sobre a ortotanásia, que hoje a pessoa decide quando morrer. Não decide. Se aconteceu de morrer, porque Deus permitiu. Muitos já tentaram morrer, suicidando, atirando na cabeça, pulando de prédio, e não morreram. Estão aleijados até hoje, aguardando a morte, quando Deus achar que ele deve partir. Muitos médicos já tentaram matar gente, enfermeira, e não conseguiram. Por quê? Há quantas pessoas vivendo em cima de leito de hospital há mais de ano, doente, em cima de uma cama? E por mais que deseje a morte dessa pessoa, ela não vai morrer. Ela morre quando Deus permitir. Então assim é que acontece. Então Buda, ao ver a morte do pai e da mãe, ele se desesperou. Ele sabia da tristeza, da dor. E ele chegou à conclusão que a vida é dor, sofrimento. Criou uma doutrina que para a pessoa se livrar disso tem que seguir o seu ensinamento, do que ele achou na sua iluminação assim dita. Ele criou 4 nobres virtudes, razões, e também 8 nobres caminhos. Então, como eu estava falando, Buda criou na sua doutrina 4 novas virtudes ou verdades e 8 novos caminhos. Que verdades Buda achou que se deve ter certeza disso? Primeiro é que o sofrimento é a razão da vida. Sofrimento, todos sofrem. Depois chegou à conclusão que nós sofremos o sofrimento por causa do desejo. Então o desejo leva ao sofrimento. É o que faz sentido, de verdade. Mas lembrando sempre, uma coisa não exclui a outra. A terceira verdade que ele coloca é que para acabar o sofrimento, a dor, temos que acabar com o desejo. E para isso acontecer, que é a quarta verdade, temos que seguir os 8 caminhos. E que caminhos são esses? 8 caminhos. O primeiro caminho que ele diz é que temos que ter uma fé verdadeira. Temos que ter uma conduta correta. Temos que ter uma memória correta. Temos que ter um comportamento correto. Vai dizendo, temos que andar em retidão. Tudo que a Bíblia tem nos ensinado.
Na verdade, esses 8 caminhos que a Bíblia, que Buda diz como nobres caminhos, se formos olhar, analisar com bem cuidado, vamos verificar que nada foge o que diz a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Esse livro, como a Bíblia Sagrada, como já disse, ele contém todos os livros já escritos na terra e aqueles que ainda vão ser escritos. Todos, sem exceção. Porque ele é a palavra do Deus que conhece todas as coisas. O Deus que conhece o início e o fim. É o alfa e o ômega. Essa religião do budismo, ela nasceu no ano 563 a.C. E foi melhor formatada, com maior fidelidade, com os escritos dos monges no ano 265 a.C. Os livros do hindu, que são diversos livros. Diversos livros. Os principais, nós, no próximo programa, vamos mostrar a você, porque, como você deve ter percebido, nós estamos começando sempre falando alguma coisa de uma religião, terminando no programa seguinte. Nós, no próximo programa, vamos concluir esse assunto de budismo, para que você entenda que essa religião é mais uma religião que veio para contrapor o Deus da Bíblia. Uma religião ateísta. Não creem em Deus. Ainda que haja dentro desse segmento religioso uma parte de pessoas que creem que Buda era um tipo de Deus, mas não crê num único Deus. Também é uma religião dessa forma politeísta. Na verdade, é uma mistura de ateísmo com politeísmo. Mais uma religião que veio para contradizer, para confrontar, para trazer divisão e confusão religiosa. Embora essa religião seja uma religião muito antiga também, ela é uma religião que surgiu depois do hinduísmo, que é uma religião mais antiga, mas continuou sendo uma religião com traços, com infiltração, com tradição do paganismo que surgiu na Babilônia com Nimrod. No Brasil, essa religião tem mais de 1 milhão de adeptos. Veja só, 1 milhão de adeptos o Brasil tem do budismo. É uma religião que está espalhada pela China, pelo Japão, pelo Nepal, muitos nos Estados Unidos e no Reino Unido. Infelizmente, os países que trouxeram o evangelho para o mundo ocidental e para, por que não dizer, todo o mundo, hoje está infiltrado por várias doutrinas, por várias religiões pagãs. E religiões que são contrárias ao Deus Hashem, ao Deus da Bíblia. Já falamos que os Estados Unidos e a Inglaterra estão repletas de sinagogas. O islamismo tem crescido dentro delas. Hinduísmo também, budismo, espiritismo. Então, todo tipo de religião tem se expandido nesses países. E o Brasil não poderia ser diferente no Brasil. Então, como já dissemos, há mais de 1 milhão de adeptos dessa religião nesse país. Nós estamos encerrando o programa de hoje, mas, com certeza, pela misericórdia, pelo amor do Mashiach, Jesus Cristo de Nazaré, o Yeshua Ben Yosef, através do Criador do céu e da terra, o Hashem, o Eterno, nós estaremos de volta aqui no próximo domingo, terminando esse assunto sobre budismo e começando outra religião, que é a 6ª religião das 7 mais importantes da face da terra. Espero que você tenha gostado desse programa. Na próxima semana, como já dissemos, vamos complementar esse programa. Dissemos algumas coisas aqui para que você vá procurando estudar mais. Nós vamos reiterar o que falamos aqui no próximo programa, como temos feito com os outros programas anteriores, para que você aprenda
Que você saiba o que é básico, o que é necessário. Nós já dissemos e vamos repetir. Não queremos de forma alguma esgotar todo o assunto sobre as religiões, essas 7 principais religiões, mas dizer a você o que é básico, o que você precisa saber. Nada de cultura inútil, nada de encher linguiça, apenas o que é básico. Que você veja e entenda que o propósito aqui é mostrar a você que as religiões vieram para trazer guerra, confusão, discórdia, inveja, todo tipo de coisa ruim. Já dissemos e repetimos, não existe coisa pior na face da terra para o ser humano do que religião. Religião no sentido de que cada um tem a sua fé, que cada um defende a sua fé e que muitos, infelizmente, têm matado e têm morrido por causa da religião. Esse não é o nosso propósito aqui. Nosso propósito é mostrar a você que só existe um Deus. E esse Deus é o Deus de Israel. Esse Deus é o Deus da nação eleita. É o Deus do Israel, de Deus, do seu Israel, que está espalhado pelo mundo todo. Como essa palavra que a Bíblia Sagrada disse, que ele espalharia o seu povo até os confins da terra, mas traria de volta no tempo certo, no tempo do fim. E este, sem dúvida nenhuma, é o tempo do fim. Nós estamos vivendo os últimos dias sobre esse planeta. E eu creio que o propósito desse programa é chamar você, para que você saia da Babilônia, da confusão religiosa que está em todas as religiões da face da terra. Não tenha dúvida disso. Estamos chamando você para sair da Babilônia. E espero que você entenda qual é o cerne, qual é o propósito principal, qual é a razão da existência desse programa A Voz de Israel. Não defender uma religião, não defender uma crença ou um credo, mas trazer a você que pode ouvir essa palavra, que pode entender e pode ver essa palavra se cumprir na vida de uma nação que foi eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Deus Hashem, o Eterno. E que certamente você e eu estamos compromissados com esse Deus, somos parte do seu reino. Vamos orar agradecendo a Deus pela sua audiência, agradecendo a Deus porque estamos com saúde, estamos mais uma vez trazendo essa palavra para você e você está ouvindo essa palavra, você está assistindo esse programa. Tomara que você permaneça firme nessa fé, que você jamais desista disso. Infelizmente, muitos começam a carreira, é como uma corrida, começam empolgados, com alegria, entusiasmados, mas logo, com o caminhar, com o percorrer da distância, que muitas vezes parece longa, faz com que a pessoa desista. Tomara que você não desista. Seja mais um a viver fielmente a palavra, pela palavra, segundo o Hashem, segundo o Deus de Israel. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, Pai querido, Pai eterno, em nome do Mashiach de Israel, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré e Yeshua Ben Yosef, nós te agradecemos porque estamos aqui terminando mais um programa. Programa que eu sei, nós sabemos que o Senhor colocou no nosso coração para falar ao teu povo teu, povo escolhido, que está espalhado por todo esse planeta. Tu sabes quem são essas pessoas. Só o Senhor conhece os corações, mas ninguém. Não podemos julgar quem não conhecemos. E quem conhece de verdade o coração das pessoas é o Senhor, mas ninguém. Estamos aqui para pregar, para trazer, ensinar, exortar, corrigir, para edificar o teu povo. E pode ser edificado. Essa palavra é feita para quem pode ouvir, para quem pode aceitar e pode ser edificado. É verdade que muitos vão ouvir, mas não vão entender. Muitos vão te ver, mas não vão te enxergar. Porque, infelizmente, são pessoas que nasceram com um propósito: confusão, perdição, destruição. Ainda que elas
em suas almas, em suas existências, sejam eternas. Tu és um Deus de justiça. A gente que pensa que o inferno, que a Bíblia, que a tua palavra diz, o lago de fogo e enxofre, é um lago de fogo literal. É o inferno pegando fogo e as pessoas queimando. Elas não entendem, Senhor. E esse inferno que o Senhor fala é esse mundo, é essa vida de iniquidade, de perversidade, de dor, de sofrimento, que vai se perpetuar do outro lado para as pessoas que decidiram nos seus corações andar segundo a sua vontade. A vontade do seu coração, o coração do homem, não do teu coração. Tu criaste os céus e a terra, tu fizeste tudo que é perfeito. Que o Senhor continue conosco, nos traga de volta no próximo domingo, não somente a mim, mas as pessoas que estão nos assistindo hoje, e que elas possam trazer mais pessoas para te ouvir através desse programa. Assim oramos e agradecemos ao Senhor, no santo nome do Mashiach de Israel, nosso Yeshua Ben Yosef, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Terminando mais um programa e mais uma vez agradecemos a você com a saudação em hebraico Todá Rabá. Muito obrigado. Shavua Tov, boa semana. Yom Rishon Tov. Lehi Traot.